Olá, família Cepa. Espero que estejam todos bem, seguindo as recomendações do isolamento social, na medida do possível. Hoje eu vim trazer algumas informações a respeito do trabalho que a nossa escola está realizando. Então, para começar a falar do nosso trabalho, a gente precisa fazer um parêntese aí primeiro, né? Como isso tudo é muito novo, a gente precisa, criar com os nossos filhos em casa uma rotina, assim como eles têm na escola, né? Se a criança estuda de manhã, né, os professores já estão todos orientados, eles vão postar os vídeos, as atividades na parte da manhã. Se o aluno estuda à tarde, os vídeos, né, as atividades serão postados à tarde, né? Então é importante que o aluno tenha no seu horário de aula mesmo, né, ele estuda de manhã, ele acordar, colocar até a blusinha de uniforme, né, e ter o seu espacinho para poder fazer as suas atividades, né, sem ter distração, sem estar na frente da televisão, sem estar perto de brinquedo, né, para poder ficar o mais próximo possível, né, do ambiente que seria na escola. Então, assim, para isso tudo a gente precisa, né, que se crie uma rotina de estudos em casa também. E a gente, né, tem várias ferramentas para serem usadas, né, já prontas, a gente já tínhamos na escola, né, à nossa disposição para fazer essa educação à distância, essa complementação, que é a plataforma do Sistema Trilhas, né, nós temos também outras plataformas até de graça, né, no Google, só que para criança pequena, como são as crianças que nós atendemos, é muito difícil usar uma plataforma assim, porque a gente sabe muito bem a realidade, né? Não são todos que possuem a mesma realidade. Tem aluno que não tem um computador em casa, às vezes não tem acesso à internet no computador, né? Às vezes fica com uma pessoa que não consegue, né, mexer, às vezes não sabe nem ligar. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Então, para facilitar, né, a vida de todo mundo e para a gente conseguir passar o máximo de coisas possíveis, a gente criou aí os grupos de WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo usa, que todo mundo tem, então já fica mais fácil. Com isso, né, a gente vai introduzindo mais algumas outras ferramentas no decorrer dos dias das aulas. Tá? Nós temos também outros aplicativos além do WhatsApp que dá para fazer ligação em grupo, né, que dá para fazer chamada de vídeo em grupo. Então seria uma coisa interessante para a professora, né, marcar um horário, já falar com a turma, todo mundo junto, até para tirar dúvidas, até em separado com o aluno que está precisando mais. Então isso tudo a gente vai aos poucos introduzindo, mas já sabendo que a criança não estuda sozinha, né? Na sala de aula ela tem o auxílio do professor, e em casa, né, esse professor é o responsável que está com ela em casa. Então, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, a gente vai sempre mostrando, sempre, né, avisando antes tudo o que a gente vai fazer, tá? Então isso aí tem que ser um trabalho conjunto. Então, antes de postar esse vídeo aqui, eu postei já em cima, né, no nosso grupo, os avisos, né, da semana, que a secretaria vai estar funcionando terça e quarta-feira, né, dia 7 e dia 8 de abril. Aqui a gente tem os materiais para as próximas atividades, né? Então tem que vir aqui buscar. Excepcionalmente, né, essa semana, na terça e na quarta-feira, a secretaria vai funcionar nos horários, né, nos dois turnos aí, de 8 a 11h30, depois de 1 até as 4 da tarde, tá? Para poder a entrega desse material e tudo mais. Então é importante a participação e a colaboração de toda a família, né, para ter êxito nesse processo, né? Não adianta a gente fazer um monte de coisa, tem atividade, tem coisas muito legais e muitas crianças nós estamos vendo que não estão acessando, né? Então a gente vai, aos poucos, né, a gente vai tendo que se encaixar, colocar esse tempo aí para a gente poder, para as nossas crianças não ficarem tão prejudicadas, né, com esse recesso forçado, né, vamos falar assim. Aí, então, como a gente pode ver, a escola ela não parou, ela só modificou o seu jeito
de dar, né, continuidade ao trabalho. Então a gente continua trabalhando, mais ainda, porque tudo que nós daríamos, né, facilmente na escola, já está tudo programado para dar, né, na escola, a gente teve que trocar tudo, mudar tudo, todo mundo teve que ir para frente de uma câmera, né, fazer uma filmagem, procurar buscar outras coisas, outras ferramentas, aprender a mexer em um monte de coisas que a gente não sabia, para poder levar, né, os conteúdos aos alunos. Então a escola ela não parou, né? Ela não parou, o trabalho continua na escola. Então no informativo, né, que eu mandei para casa na semana passada, no dia 30, né, que tinha essa folhinha aqui azul, tá? Que vem falando, né, sobre as medidas que a gente está tomando, né? Tudo conforme, né, a criação dos grupos do WhatsApp, que foi falando. E também foi uma cartilha falando, né, uma cartilha do PROCON, né? Essa aqui, da folhinha rosa, falando sobre a questão mesmo de como ficaria as mensalidades escolares, né? O que aconteceria, né? Ah, não estão indo mais para a escola? Como foi acabado de falar, nós não estamos vindo mais para a escola, mas, né, a gente continua fazendo trabalho de uma forma diferente. Então, assim, o que vem aqui nessa cartilha falando, que eu já até, né, coloquei para os pais nesse informativo, foi sobre o desconto da mensalidade, né? A gente tem um desconto de 10% até o dia 8 do mês, já no boleto, e esse desconto, né, ele vai ser estendido ao mês inteiro. Enquanto durar a quarentena, vai durar mais o mês de abril, maio, junho, a gente não sabe, né? A gente tem que seguir as recomendações. Então, a gente vai, todo o tempo que durar a quarentena, o valor da mensalidade não vai sofrer, né, o reajuste, né, quando acaba o desconto. Então o valor vai ser sempre de 378. Se passou do dia 8, como, né, está explicado no informativo, automaticamente o boleto do banco ele vai transformar o valor para 420, que é o valor cheio da mensalidade. Então a gente não vai pagar mais com o boleto. A partir do dia 8, não paga mais com o boleto. Você pode fazer uma transferência, um depósito ou pagar aqui na secretaria da escola nos dias que estiverem funcionando. Lembrando que se for pagar aqui na secretaria da escola, a gente também tem a opção, né, nesse caso excepcional, para cartão de crédito. Tá? A gente divide, né, o valor da mensalidade em até 3 vezes no cartão. Aí o valor, né, teria que sofrer um reajustezinho por causa dos juros do cartão. Mas a gente pode conversar aqui na secretaria, tá? Então, a gente vai iniciar, né, a nossa semana, não esquecendo, né, que se a gente mantiver os cuidados, né, e seguirmos, né, as recomendações, né, necessárias, né, para esse isolamento, para que esse vírus, né, não consiga atingir tantas pessoas, tudo isso vai passar e logo logo a gente vai estar, né, nos encontrando na escola novamente, tá bom? Então, para a gente começar, né, a nossa aula de hoje, a gente preparou, né, tia Ana Lúcia preparou, a nossa contadora de história, a nossa coordenadora, né, tia Ana Lúcia, ela preparou uma história, né, sobre o coronavírus. A gente sempre faz, né, alguma coisa aqui. Então, se estivéssemos aqui na escola, nós estaríamos fazendo tanto trabalho, né, sobre isso. A gente não pode deixar de falar porque é o momento que nós estamos vivendo. Então, eu vou convidar vocês para assistir, né, o vídeo, acessando o link que eu vou botar aqui logo abaixo desse vídeo, né, o link do nosso canal no YouTube, né? Se inscreva lá no canal, tá? Acione o sininho, que todas as aulas, todas as atividades que a gente está colocando nos grupos, a gente também coloca, né, no nosso canal do YouTube, para ficar lá guardadinho, porque às vezes a memória do nosso celular não comporta tanto vídeo. Só que tem lá no canal do YouTube, então não vai ficar perdido. Então a gente, né, vocês vão acionar ali, né, linkar, né, nesse que eu vou colocar embaixo do vídeo. E vamos todos, né, assistir, né, todos continuarmos na luta contra o coronavírus. Tá? Um beijo para vocês e bons estudos.